Vamos ser sinceros? Gente, tem muitas pessoas me perguntando, Diego, o que é mais vantajoso, investir em fundos imobiliários ou comprar um imóvel físico? Depende. Essa aqui para mim é a verdade. Depende muito daquilo que você quer, depende muito do seu objetivo, depende muito do que você procura em relação a esse investimento, né? Então, tem muitas situações, tem muitas variáveis que vão estar influenciando nessa decisão, né? Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, tá, mas ainda você mora de aluguel? Porque se você mora de aluguel, se você não tem a casa própria, primeira coisa é ter a sua casa própria, ponto. Tá? Esse é o primeiro detalhe. Sai do aluguel e vai comprar sua casa própria. Agora, bom, já tenho a minha casa própria, estou pensando em investir. O que você me diria, Diego? Colocaria um recurso em fundos imobiliários ou compraria um imóvel físico para estar investindo? E eu vou dar minha opinião em relação a isso, aquilo que eu faço. Mas antes disso, pessoal, poxa, deixa o seu like, compartilha essa mensagem, se inscreva no canal porque é muito importante para que a gente possa estar crescendo e para que a gente possa fazer com que a nossa mensagem ela chegue no maior número de pessoas. Mas vamos lá, Diego, eu fiz as duas situações, tá? Primeiro, eu investi em fundos imobiliários, invisto em fundos imobiliários, gosto muito porque todo mês cai lá um dinheirinho, né, que seriam os rendimentos dos fundos imobiliários, né? E também tenho apartamento locado, então eu vivo as duas situações. E em cima disso, o que eu posso dizer para vocês? Que se eu tivesse nessa situação de iniciar o investimento, eu partiria para os fundos imobiliários. E aí eu vou dar algumas características e vou dizer o porquê. Vou justificar o porquê dessa minha opinião. Primeiro, os fundos imobiliários eles te dão uma liquidez. O que quer dizer isso, Diego? Me dar uma liquidez. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tenho 100 mil reais e eu invisto em fundos imobiliários, eu posso estar transacionando, eu posso estar operando todos os dias. Então eu posso comprar e vender fundos imobiliários todos os dias. Então isso é a liquidez, ou seja, eu consigo reverter esses fundos imobiliários em dinheiro rapidamente. Diferentemente do imóvel físico, né, pessoal? A gente sabe que depois que a gente compra o imóvel físico, se ele não estiver numa boa localização que nos traz essa qualidade do imóvel dele poder virar moeda de troca rápido, às vezes é difícil a gente vender um imóvel da noite para o dia, né? Então demora. E às vezes se tu tá naquela situação que você precisa imediatamente do dinheiro, o que vai acontecer? Você vai vender este imóvel por um valor menor. Então, nesse sentido, fundos imobiliários é muito melhor, porque os fundos imobiliários ele não tem uma desvalorização tão rápida, né? Então, liquidez, fundos imobiliários, rentabilidade, fundos imobiliários. Por quê? Vamos supor que a gente tenha 100 mil reais. Hoje quase todos os fundos imobiliários estão pagando na casa de 1% líquido, porque os fundos imobiliários ainda têm isenção de imposto de renda. Então você vai estar ganhando 1% líquido mesmo. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho 100 mil reais, eu vou estar ganhando aí na casa de R$ 1.000 por mês, né? Agora, se eu tenho imóvel avaliado em 100 mil reais, o normal, a média de aluguel é na casa de 500 a 600 reais, que é 0,5, 0,6. Então, só nisso eu já estou ganhando quase o dobro. Então, fundos imobiliários é melhor em rentabilidade, fundos imobiliários é melhor em liquidez. Então, se é o meu primeiro investimento, que foi o que eu fiz também, eu estaria estaria investindo em fundos imobiliários, mediante essas características e esses fatores que eu mencionei. Então, para mim, se eu tenho a opção de investir ou em fundos imobiliários ou em imóveis físicos, a minha primeira opção seria fundos imobiliários, né? E você, o que você faria? Eu sei que muitas vezes a gente
por uma opinião a gente influencia na decisão das pessoas, mas como eu disse, essa é uma decisão muito pessoal. Tem pessoas que querem comprar, querem sentir, querem ver o imóvel físico, e tem outras pessoas que querem o lucro, né? Querem um maior lucro relacionado ao rendimento dos seus ativos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.